Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de dezembro de 2023. São 9 horas e 30 minutos. Juros, inflação, PIB. Pessimismo domina projeções para o primeiro ano do novo governo Lula. Esse era o tom dado pela mídia pouco antes da posse de Lula, depois da eleição presidencial. Na verdade, essa matéria é de 4 de janeiro de 2023, 3 dias após a posse do presidente Lula. E, na verdade, as previsões se amontoavam. A mídia começou a publicar sem parar que a previsão de crescimento do Brasil seria muito menor do que se esperava. A gente pega, por exemplo, aqui, as projeções eram as piores possíveis. Crescimento menor, economia global desaquecida, incertezas fiscais e possibilidade de aumento na taxa básica de juros. O cenário que se desenha para 2023 é desafiador. As expectativas continuam se deteriorando, aponta o boletim Focus do Banco Central. Nas últimas semanas, as projeções para a taxa Selic no final de 2003 passaram de 11,75 para 12,25. E as de inflação avançaram de 5,08 para 5,31. Dependendo do que sair no regime fiscal, o Banco Central pode subir a taxa de juro, que estava em 13,75 o ano passado. E, na verdade, o crescimento, a mediana das projeções para o crescimento da economia é de 0,8%. PIB surpreende de novo, mas risco é de descer a ladeira, diz a mídia. Os números da economia voltaram a surpreender. A atividade cresceu 3 vezes mais do que a média das projeções, avançando de 0,9%, e agora a previsão é de 3% de crescimento na economia, contra o que diziam todos esses veículos da mídia. Inflação de 0,8%, 0,9%. Vamos crescer 3%. Estimativa para a inflação cai, para a PIB aumenta. A inflação caiu para em torno de 5%, e quando estávamos no governo anterior estava beirando aí os 8%, e o Banco Central vê a inflação dentro da meta neste ano. A estimativa para o ano foi reduzida de 5 para 4,6. A meta para 2023 é de 3,25, com um intervalo de tolerância que vai de 1,75 a 4,75, então vai ficar dentro da média em 4,6, um pouco acima da previsão do centro da meta, e isso contraria todas as previsões. Enquanto isso, a Bolsa de Valores explode com as boas perspectivas da economia do Brasil. A Bolsa passa de 133 mil pontos e bate novo recorde, e o dólar não para de cair. Desemprego cai espetacularmente. A taxa de desemprego, que estava acima dos 10% no ano passado, cai a 7,7% em setembro, com recorde de trabalhadores empregados no país. E, além de tudo isso, as agências de classificação de risco melhoram a avaliação do Brasil, coisa que não acontecia desde 2011, o fim do governo Lula, não é? A última subida da nota de crédito do Brasil tinha sido em 2011, logo que a Dilma assumiu, e foi consequência do governo Lula. E depois começou a cair, e caiu muito a nota de crédito. Esse ano já as agências Standard & Poor's e Fitch já atualizaram a nota do Brasil, subiram 2 degraus. Já há previsão de que o Brasil voltará a ter grau de investimento, que é uma taxa de economia absolutamente segura para investir, e tudo isso vai trazer muito investimento para o Brasil. E a mídia já se vê ali
opiniões e análises mostrando que realmente houve um exagero. Aqui essa matéria é de Marcos Augusto Gonçalves, que foi ombudsman da Folha de São Paulo. Vale a pena ler esse artigo. Ele diz: a economia vai bem melhor do que previam os especialistas. Na visão de analistas e de economistas de instituições financeiras, 2023 começou como um desastre anunciado. Nuvens carregadas, você viu aquela matéria logo no começo, né? Prefiguravam para o ano um cenário de estagnação do PIB, inflação resistente em alta, juros futuros ascendentes e descontrole governamental, com ameaçador retorno aos padrões mais preocupantes do passado. Ainda em março, as expectativas da maioria dos entendidos, não a simples opinião, continuavam bastante negativas e equivocadas. A mediana do Boletim Focus, uma consulta que o Banco Central faz ao oráculo de seus pares do mercado, apontava para um crescimento do PIB de 0,84% neste ano. E, na verdade, como se sabe, a previsão agora, inclusive do FMI, é de que o Brasil cresça 3% neste ano. Diante dos números divulgados, influentes analistas, na confortável tarefa de prestigiar o boletim de bancos e financeiras, afirmavam que seria isso mesmo e que não haveria motivo para imaginar alguma coisa diferente. Sob Lula, o crescimento não chegaria nem sequer a 1%. Sabemos hoje que o PIB vai fechar o ano com expansão de 3%. Aos primeiros sinais de que as expectativas estavam furadas, vieram as reações. Ah, foi o agro, disseram alguns quase em tom acusatório. A culpa pela boa notícia era da super safra, financiada, aliás, por vultosos recursos públicos. Mas, afinal, os economistas e seus modelos não sabiam o que estava acontecendo no agro? Logo vieram também os sinais de desinflação. O Focus foi mais uma vez surpreendido, ou seja, o mercado financeiro e a mídia foram mais uma vez surpreendidas. Mas o núcleo resiste, sussurravam pelos corredores da Faria Lima. Para piorar, verificou-se uma retomada significativa dos negócios na Bolsa de Valores, que aliás termina o ano com recorde de pontos. Paralelamente, as manchetes da imprensa foram se aproximando do recorde do uso da fórmula indicador surpreende, PIB surpreende, PCA surpreende, Bolsa surpreende. Claro que resultados melhores não garantem um panorama róseo, mas a aprovação da reforma tributária, que ainda vai dar trabalho, e a de propostas cruciais para a Fazenda não inspiram pessimismo. Agências de avaliação de risco, por duvidosas que sejam, subiram a nota do Brasil. Com recentes vitórias no Congresso e novas medidas para arrecadação, Lula e seu ministro Fernando Haddad ampliaram o placar no final do tempo regulamentar e vão para 2024 com vantagem clara. Sim, sofrerão cobrança sobre o déficit zero, que na verdade ninguém espera, tudo bem, desde que o resultado seja comportado. E continuará a ladainha por cortes na carne, com choro e ranger de dentes, o que não é ruim, diga-se, como contraponto político. Os tiros na água dos especialistas têm, na realidade, um passado de reincidências. Para 2022 mesmo, o último ano de Bolsonaro, as pitonisas estimavam crescimento de 0,4% do PIB e terminou em 2,9%. Bernardo Guimarães tratou do tema numa coluna no jornal Folha de São Paulo. Comparou o histórico de desacertos do Focus sobre o crescimento com o que seria um chute desinformado razoável, ou seja, aposta que o PIB iria aumentar o mesmo que havia aumentado no ano anterior, um chute desinformado erraria muito mais. O economista levanta algumas hipóteses para o fiasco, mas afirma que parte da explicação é que não entendemos tanto sobre o que acontece na economia. Eis uma constatação intelectualmente honesta e humilde, que talvez por si só seja um bom convite a moderar as atenções dispensadas a tais prognósticos, que já começam, aliás, a se arriscar para 2024. Afinal, o que vale mesmo é a prova do pudim. E aí, minha amiga, meu amigo, o que se vê é que na imprensa brasileira vigora
essa tendência a prever sempre um futuro pior quando quem está no poder é o PT, e depois, quando as coisas melhoram, a mídia tem que se requebrar para conseguir arrumar uma explicação como essa do agro, que, segundo esse colunista da própria Folha de São Paulo diz, deveria saber, a mídia deveria saber que o agro bomba todo ano. Não há nada de espantoso nisso, não há nada de diferente, é que havia mesmo, era má vontade que continua. E no passado, nos governos anteriores do PT, quando o Brasil bombou, as pessoas saíram da pobreza, da miséria, o que foi dito era que o Lula tinha tido sorte por causa do boom das commodities no Oriente, na China, não é? Principalmente a China, que começou a demandar soja, minério de ferro, e tudo isso foi o que fez a economia do país bombar. Na época dos primeiros 2 governos Lula. Nunca é mérito dele, é sempre mérito do agro, é mérito do tempo, é mérito das commodities. Agora, o que é que vão dizer? Que ele teve sorte de novo? É isso que vão dizer? Vão voltar com essa história da sorte? Não é muita sorte, então votemos nele porque ele tem sorte. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.